Fala pessoal, beleza? A aula de agora é sobre blocos econômicos, uma aula bem conceitual, bem teórica, que cai nos vestibulares, tá? Bom, os blocos econômicos, eles são caracterizados como um modelo de organização e de acordos econômicos entre os países que se fortalecem os blocos econômicos e se expandem a partir da década de 90, ou seja, estão associados ao conceito de nova ordem mundial e de globalização. Existem blocos econômicos formados antes de 1990. Existem blocos na história logo depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50. Só que por isso que eu escrevi que eles se fortalecem e expandem a partir da década de 90. Qual é a relação entre esse modelo de globalização, aumento da circulação de capitais e mercadorias no cenário mundial, e a formação de blocos econômicos? Bom, a gente tem que entender o que é o bloco para entender a relação com a globalização. Olha o que é. Bloco econômico ele é a formação de mercados regionais por meio de acordos multilaterais a fim de dinamizar, de movimentar e fortalecer os países membros. A gente só vai conseguir atingir acordos multilaterais, ou seja, vários países assinando esse acordo, se esses países forem caracterizados pelo mesmo modelo político-econômico. Não existe um bloco econômico formado entre países, formado por países capitalistas e socialistas. Por isso, a partir do momento em que o capitalismo se torna hegemônico, que a gente tem a nova ordem mundial e a gente tem a expansão dos mercados globais e da globalização, o mundo se transforma em capitalista, a gente pode ter acordos multilaterais entre países capitalistas de diferentes regiões do mundo. Então, o primeiro fundamento é esse. Só existem blocos econômicos se todos os países têm o mesmo modelo político-econômico, sobretudo o modelo capitalista, que se estrutura como hegemônico a partir da década de 1990. Agora, esses acordos multilaterais, eles têm níveis diferentes, com o objetivo de fortalecer os países membros, de dinamizar a economia, de tornar essa economia mais forte. Esses acordos eles têm diferentes níveis. Os blocos econômicos eles podem ter 5 níveis diferentes do ponto de vista econômico, político e financeiro. São 5 níveis diferentes. O primeiro nível é o nível no qual todos os blocos econômicos se originam. Nenhum bloco econômico na história começou do estágio ou etapa ou nível 2. Eles começam do nível 1 e podem evoluir até o nível 5. Qual é o nível 1? Ele é chamado de zona de livre comércio. Beleza? Zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? É o estágio mais elementar desses acordos multilaterais, caracterizado por redução das tarifas alfandegárias, ou seja, redução dos protecionismos. Se nós lembrarmos de Consenso de Washington, um dos aspectos, uma das regras do Consenso de Washington é ampliar a circulação de capitais, o comércio internacional. Para aumentar o comércio, a gente tem que reduzir as tarifas alfandegárias, conhecidas como protecionismo, podendo chegar à eliminação dessas barreiras alfandegárias, a esses impostos protecionistas, dependendo dos acordos. Vou dar um exemplo básico. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, o Brasil faz parte, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. A gente tem a redução das tarifas alfandegárias da maior parte, a eliminação das tarifas alfandegárias da maior parte dos produtos comercializados entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Não tem protecionismo. E a gente tem alguns protecionismos que continuam existindo dependendo dos setores da economia. Se eliminam as barreiras, a circulação passa a ser livre, zona de livre comércio. E mantém algumas barreiras pequenas, mas elas são mantidas, sejam elas fiscais por meio de impostos, sejam elas sanitárias, por meio de regras de uso de agrotóxico, por meio de regra de uso de alguns medicamentos na pecuária, por exemplo, a gente vai chamar de zona de livre comércio. Se essa zona de livre comércio tiver funcionado, os países tiverem se adaptado a ela, funcionado de maneira equilibrada, e todos os países do acordo multilateral acharem conveniente, o bloco econômico ele pode evoluir para a famosa União Aduaneira. União Aduaneira.
A aduana, gente, é onde é feita o protecionismo, tá? É também conhecido como alfândega. A união aduaneira é quando a gente tem a união das alfândegas e dos impostos dos países. A gente vai ter o livre comércio com a eliminação das tarifas alfandegárias, aduaneiras, acrescido da TEC, a tarifa externa comum, que são tarifas de importação e exportação iguais para os países fora do bloco. Ou seja, eu tenho um bloco econômico, o Mercosul, por exemplo, a gente tem praticamente a eliminação de todas as tarifas dentro do bloco na relação entre os países membros. E quando se transforma em união aduaneira, além dessa eliminação das tarifas internas, nós teremos a criação da tarifa externa comum, ou seja, o bloco econômico ele passa a se comportar como um país nas relações econômicas com países fora do bloco. Se o Brasil ele vai importar um produto, significa que o imposto que o Brasil vai cobrar como protecionismo para importar um produto de fora do bloco é o mesmo imposto protecionista que a Argentina, Uruguai e Paraguai também vão cobrar. Isso é o que a gente chama de tarifa externa comum. É um nível de proximidade econômica muito grande. Por isso, você sair de livre comércio e entrar numa união aduaneira é muito difícil. O Mercosul ele é uma união aduaneira hoje, tá? Mas é muito difícil porque cada país tem a sua particularidade dentro do cenário comercial mundial. Se os países entram num acordo e falam, a união aduaneira está funcionando, a gente pode evoluir, ampliar os nossos acordos e os nossos laços econômicos, a gente pode ter a configuração de um famoso mercado comum. O mercado comum ele é caracterizado pela integração dos países com livre circulação. Por isso a gente tem um nível de proximidade econômica, política e social muito grande de mercadorias, que é o que prevê o livre comércio, de capitais, pessoas e serviços. Ou seja, o bloco econômico ele passa a se comportar praticamente como um país, com as mercadorias, capitais, pessoas e serviços, que são as empresas, podendo sair e entrar dos países, se instalar em um país e ir para outro, dentro do bloco econômico, sem nenhum tipo de restrição. Nenhum tipo não, podem acontecer algumas, mas são muito pequenas. O único bloco econômico que atingiu o estágio de mercado comum foi a União Europeia. Tá? O Mercosul, a gente não tem livre circulação de pessoas, a gente tem o livre trânsito, que é o turismo. A livre circulação é você poder morar, trabalhar, viver em outro país sem a dependência do visto. No Mercosul esse visto existe. Ele tem um livre trânsito para turistas. Então, se o bloco econômico atingir o mercado comum, ele está no terceiro nível. Repito, apenas a União Europeia atingiu o estágio de mercado comum. Se o mercado comum funciona, se estabiliza, a gente pode avançar para a quarta casinha, para o quarto nível, que é a formação da União Monetária. A União Monetária, também apenas a União Europeia chegou nesse nível, ela é caracterizada pela criação de um banco central para o bloco, que vai regular as economias. No caso da União Europeia, ele fica em Frankfurt, na Alemanha, que é o Banco Europeu, além de uma moeda única, que no caso da Europa é o euro, que vai eliminar as moedas correntes para os países que aderirem à União Monetária. Então, no caso da União Europeia, por exemplo, alguns países do bloco aderiram à União Monetária, outros países ficaram no mercado comum, com vínculo com o Banco Central Europeu, porém sem adotar a moeda única. A Inglaterra, por exemplo, foi um deles, adotou o mercado comum, mas não extrapolou para a criação da moeda única. Beleza? Então a gente tem o Banco Central, a moeda única como União Monetária. Só a União Europeia chegou nesse nível. E o quinto estágio de formação de um bloco econômico, que é o último estágio conhecido que um bloco econômico pode atingir, é a União Política do bloco econômico. Ou seja, a gente deixa de ser um bloco econômico e passa a ser uma união política. A união política é quando tem a criação de uma constituição única para o bloco. A União Europeia ela já tentou várias vezes atingir o estágio de união política, com alguns plebiscitos em países que compõem o bloco econômico, mas nunca conseguiu a aceitação para a configuração de uma constituição única para o bloco. Isso é muito difícil de acontecer, porque você tem particularidades, tem questões regionais e culturais que elas acabam não sendo abarcadas, abrangidas por essa Constituição de vários países diferentes. Então a união política ela nunca aconteceu. Ela é um estágio utópico, porém, claro, não é o estágio prático.
Então lembrem-se, até a União Monetária nós temos União Europeia, União Política não existe. Todos os blocos econômicos ou são Zona de Livre Comércio ou União Aduaneira, e apenas a União Europeia atingiu o mercado comum e União Monetária. Beleza? Abraço!